Olá, eu sou o Arley, analista de testes da Eagle Tecnologia, e hoje mostrarei as principais alterações da versão 2022.004 do Eagle Gestão. Esta versão contém alterações referentes à nota técnica 2021.004. Também permite configurar o sistema para que o valor de ICMS seja excluído da base de cálculo de PIS/COFINS. Contempla o envio de orçamento por e-mail, possibilita a visualização do usuário que cadastrou e alterou o cadastro do cliente, entre outras melhorias. Então, assista ao vídeo para ficar por dentro das novidades e melhorias realizadas nesta versão. Vou começar falando sobre as alterações do módulo de cadastro. A primeira melhoria foi realizada no cadastro de cliente, onde agora será possível visualizar o usuário ou vendedor que realizou o cadastro e a data e hora que o mesmo foi feito. E também será possível ver o último usuário ou aplicação que alterou o cadastro e a data e hora que a alteração foi feita. E essas informações serão preenchidas automaticamente quando o usuário salvar um cadastro. O código e nome do vendedor aparecerá sempre que o cliente for cadastrado pelo Demander. E quando um cadastro for alterado no Demander, no campo atualizado por aparecerá escrito força de vendas. Nos demais casos, será exibido o nome do usuário que estava logado no momento que o cadastro foi feito ou alterado. Os dados referentes a quem realizou o cadastro só serão inseridos uma vez. Depois não sofrerão mais alterações. Os dados referentes a quem fez a alteração serão atualizados sempre que o cadastro do cliente for alterado. E quando se tratar de um cadastro novo, os dados de quem alterou não serão preenchidos, ou seja, só serão inseridos a partir da primeira alteração. Também, assim que a opção Cliente for marcada na tela de cadastro de funcionários, fornecedores ou fabricantes, as informações de cadastrado por e atualizado por serão preenchidas com os dados do usuário que marcou a opção. A importação de XML pelas telas de entradas, saídas ou CTE também implicarão na inserção desses dados, onde as informações de cadastrado por serão preenchidas se a importação resultar em um cadastro de cliente e as do campo atualizado por serão preenchidas se a importação resultar em uma alteração de algum cadastro de cliente. É importante dizer que, durante a atualização, essas informações não serão inseridas. Logo, após a atualização, não constarão informações em relação ao cadastro e alteração nos clientes já cadastrados até que o cadastro seja alterado por algum usuário. E nesta ocasião, ambas as informações serão preenchidas. Também, em relatórios cadastrais clientes, foram adicionadas essas informações. Então, ao visualizar o relatório, é possível ver quem fez o cadastro e quem alterou por último. Outra alteração refere-se à nota técnica 2021.004, que trouxe novas regras de validação e novos campos. Uma das novas regras exige o preenchimento do grupo de medicamento quando o código de NCM do produto for de medicamento, ou seja, NCMs que começam com 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 e 3006. E se este grupo não for informado, será retornada a rejeição 840, NCM de medicamento e não informado o grupo de medicamento. Então, o sistema foi adequado para ficar compatível com essa nota técnica. Para isso, foi criada aqui em Sistema, Configurações, Estoque, Cadastro, Geral, a opção Tornar obrigatório o preenchimento de informações do grupo Anvisa. Por padrão, esta opção vai desmarcada e quando ela estiver marcada, os dados do grupo de medicamentos serão solicitados no cadastro de produtos. Eu deixarei esta opção marcada para demonstrar o comportamento do sistema posteriormente. Aqui na aba Referências do cadastro de produtos, no grupo Anvisa, o campo Código de Registro foi alterado para que seja aceito apenas códigos de 13 dígitos ou a literal isento. Também foram criados os campos Valor PMC,
que é o preço máximo ao consumidor, e o campo motivo da isenção. Caso seja informado um código com menos de 13 dígitos e diferente da palavra isento, ao salvar, será exibida a mensagem Código de registro inválido. Quando o campo Código de registro estiver preenchido, o campo Valor PMC será obrigatório e vice-versa. Sendo assim, caso um esteja preenchido e o outro não, ao salvar, será retornada a mensagem Campo de preenchimento obrigatório apontando para o campo que deve ser preenchido. Se o campo Código de registro estiver definido como isento, o campo Motivo da isenção passa a ser obrigatório. Caso não seja preenchido, ao salvar, a mensagem Campo de preenchimento obrigatório é exibida. Caso o NCM do produto inicie em 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 ou 3006 e a opção Tornar obrigatório o preenchimento de informações do Grupo Anvisa esteja habilitada nas configurações do sistema, será obrigatório informar dados nos campos Código de Registro e Valor PMC. Se ambos estiverem vazios, ao salvar, será retornada a mensagem Campo de preenchimento obrigatório apontando para o campo Código de Registro. Também, ao duplicar um produto, as informações do Grupo Anvisa serão duplicadas. Além dessas alterações, a geração de XML foi ajustada para enviar o grupo MED em saídas e entradas, sempre que os campos de código de registro e valor PMC estiverem preenchidos. Quando o campo motivo da isenção estiver preenchido, ele também será enviado para o XML. A previsão é que as alterações dessa nota técnica estejam disponíveis em produção a partir de 16 de 5 de 2022. Continuando, mostrarei as alterações que ocorreram no módulo de estoque. Primeiramente, mostrarei a alteração realizada aqui na tela de importação de XML, onde foi inserida uma tela de aguarde para que o usuário saiba que o sistema está processando os dados ao vincular ou desvincular produtos. Para demonstrar, eu importarei um XML, vou clicar aqui na lupa para buscar o XML. Veja que ao selecioná-lo, já foi exibida a tela de aguarde atualizada. Agora eu vou avançar até o passo 4. Aqui eu vou vincular este produto. Veja que, após selecionar o produto correspondente, apareceu a tela de aguarde rapidamente. Agora eu vou desvinculá-lo. Veja que também apareceu a tela de aguarde. Agora eu vou cadastrar todos os produtos não vinculados. E veja que apareceu a tela de aguarde enquanto o processo de cadastro acontecia. Assim, se por algum motivo o processo de vinculação ou desvinculação demorar, o usuário saberá que o sistema ainda está processando. Outra alteração que teve tanto na tela de entrada quanto saídas foi a criação da aba Observações de uso livre. Esta aba foi criada para atender ao que está especificado na nota técnica 2021.004, onde foi criado o grupo Observações de uso livre do fisco para o item da NFE. Este grupo foi criado para observações de uso livre do fisco e do contribuinte. Então, nesta aba existem os grupos Observações de uso livre do contribuinte e Observações de uso livre do fisco. Em ambos existem os campos de identificação e observações. Em cada grupo, se um dos campos for preenchido, é obrigatório preencher o outro. É importante dizer que esses campos não são de preenchimento obrigatório e só precisam ser preenchidos quando tiver necessidade de informar este tipo de observação em um produto da NFE. A previsão é que as alterações dessa nota técnica estejam disponíveis em produção a partir do dia 16 de 5 de 2022. Passando para as mudanças implementadas no módulo de vendas, a primeira delas é que foi criado o recurso para enviar orçamentos por e-mail no menu das telas de Orçamentos, Venda Rápida e Faturamento. Na tela de Orçamento e Venda Rápida,
Ao selecionar a opção Enviar orçamento por e-mail, aparecerá uma caixa de diálogo com o e-mail do cliente que consta no cadastro e o usuário poderá alterá-lo. E ao confirmar, o e-mail será enviado para o cliente do orçamento. Na tela de faturamento, ao selecionar esta opção de Enviar orçamentos por e-mail, o e-mail será enviado para os clientes dos orçamentos selecionados de acordo com o e-mail que consta no cadastro do cliente. Em todas as telas, durante o envio do e-mail, aparecerá a tela de aguarde com a mensagem enviando o e-mail. O orçamento enviado por e-mail terá o mesmo layout do orçamento exibido na tela. Assim, se o reporte for personalizado, no e-mail chegará um orçamento nos moldes do reporte personalizado. Em relatórios orçamentos, foi criado o relatório de envio de orçamentos por e-mail. E nele consta o código e nome do cliente, o código do orçamento, o valor total do orçamento, data de lançamento, a operação, a data de envio do e-mail e o status. E o usuário ele poderá filtrar por qualquer um desses dados. Outra alteração feita nas telas de orçamentos e venda rápida foi a criação da tela para informar os dados de lote. Para isso, no menu suspenso do grid de produtos, foi criada a opção Informar dados de lote. E quando esta opção é acionada, é mostrada uma tela como esta, onde consta o código e nome do produto no título. E os campos número do lote, código de agregação, quantidade no lote, data de fabricação e data de validade. Caso o usuário preencha qualquer campo, os demais dados, com exceção do campo de código de agregação, devem ser preenchidos. Também é possível percorrer todos os produtos do orçamento clicando nas setas direcionais no rodapé dessa tela. As informações de lote são necessárias sempre que for emitir uma NFE com produtos que tenha NCM de medicamento, ou seja, quando o NCM inicia-se em 3001, 3002, 3003, 3004, 3005 ou 3006, caso não seja informado os dados de lote, a rejeição 873, operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade, pode ser retornado no momento da transmissão da NFE. Falarei agora sobre as alterações fiscais, que refere-se à exclusão do valor de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Após a decisão do STF, o valor de ICMS destacado na NFE de saídas pode ser descontado da base de cálculo de PIS e COFINS. Até o momento, isso é válido para empresas do regime normal. Então, foram criadas algumas configurações e procedimentos no Igor Gestão que possibilitam esse desconto. Então, em Sistema, Configurações, Fiscal, NFE, foi criado o grupo ICMS versus Base de Cálculo de PIS e COFINS. Neste grupo, existe a configuração Excluir ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS nas saídas, que possui as opções Não excluir, Excluir ICMS normal e Excluir ICMS normal mais DIFAL, onde a opção padrão é Não excluir. Também tem a opção Data da ação ou requerimento, para que seja informada a data da ação ou requerimento em que a empresa solicitou judicialmente a exclusão do valor de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Este campo só deve ser preenchido se a empresa fez esse tipo de solicitação e se a solicitação foi feita antes do dia 16 de 3 de 2017. Logo, para o preenchimento desse parâmetro, é fundamental que o contador ou o jurídico da empresa cliente seja consultado para saber se este campo deve ser preenchido. Quando estiver configurada a opção Não excluir, ao lançar ou alterar uma NFE, o valor de ICMS e de DIFAL não será excluído da base de cálculo de PIS e COFINS. Quando estiver configurada a opção Excluir ICMS normal,
Ao lançar ou alterar uma NFE, se a data da ação ou requerimento estiver vazia e a data de emissão da saída for maior que 15 de 3 de 2017, o valor de ICMS mais FCP será excluído da base de cálculo de PIS e COFINS. Caso a data de emissão seja menor, o valor não será descontado. E caso a data da ação ou requerimento esteja preenchida, será considerada a data informada neste parâmetro, para que o sistema entenda se deve ou não descontar o valor de ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. O mesmo é válido quando a opção excluir ICMS normal mais DIFAL estiver selecionada. A diferença é que, neste caso, o valor do DIFAL também será descontado da base de PIS e COFINS. Logo, se você possuir alguma empresa cliente que seja do regime normal, consulte a contabilidade da mesma sobre a exclusão do valor de ICMS para saber qual opção deixar configurada e assim deixar o sistema parametrizado da forma certa para a emissão de novas NFS. Também, para possibilitar que a exclusão do valor de ICMS, FCP e DIFAL sejam feitas em massa, foi criada aqui no passo 1 da tela de geração do SPED PIS/COFINS a opção 5, de acertar PIS e COFINS nas saídas excluindo o ICMS. Quando essa opção for selecionada, após o usuário informar o mês e ano do movimento, clicar em processar e inserir os dados de login e senha de um usuário com a permissão para autorizar correção de tributação automática, a base e o valor de PIS/COFINS será recalculada conforme os dados da nota de saída e as configurações de ICMS versus base de cálculo de PIS e COFINS. Assim, se estiver configurada a opção não excluir, a base de cálculo e o valor de PIS e COFINS de todas as NFS do período serão recalculados, mas o valor de ICMS não será descontado da base de cálculo de PIS e COFINS. Se estiver configurada a opção excluir ICMS normal, a data da ação ou requerimento estiver vazia e o mês e ano do movimento for igual a março de 2017, a base e o valor de PIS e COFINS de todas as NFS com data de emissão maior que 15 de 3 de 2017 serão recalculados, excluindo o valor de ICMS mais FCP da base de cálculo de PIS e COFINS. Se o período informado for maior que março de 2017, a base e o valor de PIS e COFINS de todas as NFS do período serão recalculados, excluindo o valor de ICMS mais FCP da base de cálculo de PIS e COFINS. Se a data de ação ou requerimento estiver preenchida e o período informado no passo 1 for menor que março de 2017, o sistema considerará a data da ação ou requerimento para remover ou não o valor de ICMS mais FCP da base de PIS e COFINS das saídas emitidas no período. O mesmo é válido para quando a opção excluir ICMS normal mais DIFAL estiver selecionada. A diferença é que, neste caso, o valor do DIFAL também será descontado da base de PIS e COFINS. Esta opção de acertar PIS e COFINS nas saídas, excluindo o ICMS, deve ser utilizada para todas as empresas que forem retificar o SPED PIS/COFINS nas situações em que o valor de ICMS deve ser descontado da base de cálculo de PIS e COFINS e as NFS do período não foram emitidas com este desconto. E estas são as principais alterações da versão 2022.004 do Igor Gestão. Na descrição desse vídeo você encontra o link para o changelog da versão para que veja as demais alterações aplicadas na mesma. E em caso de dúvida, entre em contato com o suporte técnico da Igor Tecnologia.